Essa série, gente, que tivemos durante todo o mês de setembro, ela nos fez lembrar, na verdade eu vou até além, ela nos fez ensinar que o amor não é algo sentimental. Nós, principalmente nós latinos, né? Temos o amor como muito aquilo de emoção, né? Aquela coisa muito de alma ali, sentimental. Mas o amor não é isso. O amor é algo muito maior. O amor é uma decisão consciente. E uma decisão consciente que gera transformação nos relacionamentos que você está envolvido. No seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. E a decisão de amar gera mudanças, inclusive no seu relacionamento com você mesmo. Então essa série, ela nos mostrou, gente, a importância de termos o amor como base na nossa vida. Lembra que eu falei para vocês sobre o medo e o amor? Então, se nós tomarmos decisões na nossa vida a partir do medo, a partir da desconfiança, a partir da ofensa, vamos estar alimentando na nossa vida ciclos de dor. Mas quando tomamos decisões a partir do amor, vocês vão ver, e eu garanto a vocês, do que vai sair disso, vai sair vida. Então nós vamos hoje falar de uma passagem bíblica que está lá em 1 Samuel, capítulo 18, que mostra já exatamente o poder da decisão de amar. E lá nós vamos estudar a história da amizade entre Davi e Jonatas. Então abra suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler pela NVI mesmo, tá, João? Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Em outras traduções diz: Jonatas fez uma aliança com Davi. Versículo 4 diz assim: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava. Davi era bom em tudo que Saul mandava fazer. De maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam, dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. E disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. E o que mais lhe falta senão o reino? Amém? Gente, essa história acontece em um momento muito importante na nação de Israel. Um momento muito tenso. Davi havia acabado de derrotar o gigante Golias. Se você ler ali o capítulo 17, a gente leu o 18. O capítulo 17 mostra a vitória de Davi contra Golias.
E a partir dessa vitória de Davi, ele ganha fama, ele ganha notoriedade em toda a nação. E isso é o suficiente para Saul, que era o rei desse tempo, que deveria, na verdade, como um pai espiritual, como um mentor daquele jovem ali, um jovem guerreiro que estava começando a história dele, ele deveria ser um pai espiritual dele. Mas em vez disso, ele se deixou consumir pela inveja, pelo medo de perder o trono. E isso é muito claro, eu acabei de ler para vocês. No último versículo ele diz, está faltando ele só pegar o trono. Então ele tinha medo de realmente perder o trono. Só que no mesmo momento eu falei de outro personagem, Jonatas. E enquanto Saul via Davi como uma ameaça, daquele jeito, achando que Davi ia tomar o poder dele, Jonatas, o filho de Saul, é bom frisar isso, Jonatas era o filho do rei, enxergava Davi não como um inimigo, e sim como um amigo, um irmão, um aliado. E é nesse cenário, gente, que eu acabei de retratar aqui para você, dando esse contexto geral, que nasce uma das amizades mais lindas e mais profundas retratadas na Bíblia. Jonatas, herdeiro natural. O natural era exatamente quem? Se Saul era o rei, quem era o herdeiro natural ali? O filho, o Jonatas. Só que Jonatas não disputou com Davi. Ele não disputou. Pior, ele não só não disputou. Ele decidiu, ele escolheu amar Davi. Ele decidiu, ele escolheu firmar uma aliança de confiança com Davi. E isso é muito bem retratado logo no versículo 4, quando você vê lá Jonatas entregando a Davi as vestes, as armas. Gente, isso é um sinal, isso é um gesto de honra. E isso é um gesto também de vulnerabilidade. Um comportamento mais do que necessário para um relacionamento de confiança. E esse detalhe, gente, é muito tremendo de a gente imaginar, porque você imagine a cabeça de Davi. Davi agora, a partir de agora, ele começou a ser perseguido por Saul. Então, na cabeça de Davi, ele já estava pronto para viver o quê? Sendo perseguido. Viver em ambiente de desconfiança. Viver com medo de ser ferido, inclusive de até morto. Vivendo o tempo todo o quê? Se isolando. Porque o rei começou a perseguir ele. E é exatamente nesse cenário que Deus coloca ao lado de Davi um amigo fiel. E eu profetizo aqui para vocês que no momento mais difíceis que vocês passarem, talvez um dos momentos mais difíceis foi esse que Davi passou, sendo perseguido dia e noite por Saul. No momento mais difícil, Deus vai levantar amigos fiéis para você. E quando eu falo amigo, gente, não só um amigo, mas também o seu cônjuge vai estar ao seu lado, o seu marido, a sua esposa. Então, no momento de mais dificuldade, Deus vai levantar pessoas fiéis ao seu lado. E assim, gente, como Davi, muitos de nós aqui já tivemos Saús em nossas vidas. Já tivemos Saús. Pessoas que deveriam cuidar da gente, mas acabaram nos ferindo. Pessoas que deveriam nos proteger, mas nos perseguiram. Porém, gente, do mesmo jeito que Deus fez com Davi, levantando Jonatas, Ele vai fazer com cada um de nós, e Ele não vai deixar você sozinho. Ele sempre vai levantar um Jonatas na sua vida.
E Lorena, quem são os Jonatas? São as pessoas que vão estar com você em relacionamentos de confiança, que é o tema da nossa mensagem hoje. Relacionamentos de confiança vão ajudar você a atravessar temporadas de dor. Porque a pior coisa do mundo é você estar numa temporada de dor. E muito pior se você estiver só. E Deus vai levantar assim como levantou para Davi. Gente, vamos entender, na corte ali de Saul, no reinado dele, Davi deveria ser aquele tratado como um filho. Ele era um filho espiritual ali do rei. O guerreiro que ele ia começar agora a treinar, um guerreiro de confiança. Ele já tinha dado provas disso. Mas Saul, pelas demandas dele. Se você for estudar a profunda história de Saul, você vai ver que ele tinha uma síndrome de inferioridade terrível. E aí é por conta disso que surge o medo, que surge a ciúme, que surge a inveja, que faz ele agora a enxergar Davi como um inimigo, como uma ameaça. E aí, quando isso acontece, a partir do momento que quando você se relaciona com alguém e você começa a ver esse alguém como uma ameaça, essa relação de confiança é quebrada. E entra em um ciclo chamado de ciclo da desconfiança. Ou seja, quando a confiança ela não é nutrida, quando você não nutre o seu relacionamento com atitudes de confiança, de amor, de segurança, de proteção, a confiança vai ser rompida. E aí você abre espaço, que aconteceu com Saul, para o medo, para a perseguição, para o isolamento. Mesmo que Davi não tivesse feito nada. Mas só aquelas mulheres falar que Davi matou muito mais, dezenas de milhares, aquilo ali já foi uma ameaça para ele. E aí o medo veio para fora. Nós precisamos entender uma coisa que é muito importante, gente. Todos nós, todo ser humano nasce com uma necessidade profunda de amar e ser amada. Amar e ser amado. Desde quando você nasce, desde quando você sai da barriguinha da sua mãe, você carrega dentro de você um desejo natural, inato de pertencer. Nós não precisamos só de um cuidado físico quando nascemos. É verdade, precisamos. Para nos manter vivos, precisamos do nosso pai, da nossa mãe, cuidando ali daquele recém-nascido, fisicamente. Mas também precisamos ser alimentados com vínculos emocionais e espirituais. Do mesmo jeito que um bebê não sobrevive sem o alimento, fisicamente falando, ele também não se desenvolve plenamente nas suas emoções sem toque, sem afeto, sem conexão. Gente, isso é impressionante. As situações, quando eu estava falando isso pela manhã, João Paulo estava subindo com a filhinha dele ali na escada, uma altura. Por que aquela menina não tem medo? Porque ela sabe que o pai dela está segurando ela, vai proteger ela e não vai deixar ela cair. E esse cenário, esse comportamento, essa ação ensina. Isso é que é muito importante a gente entender, que situações, experiências na nossa vida, seja positivas ou negativas, elas têm a capacidade de ser um professor, de ensinar. Então quando uma mãe abraça, a mãe é aquela do amor, do afeto, se jogue nas suas crianças.
Derrame sobre ela o melhor. Lorena, mas eu não tive. Se vire. Deus já lhe deu. Você não pode justificar que não recebeu dos seus pais. Você sabe o caminho, e o caminho é Jesus. E Ele vai lhe encher de amor. E você agora derrama sobre as suas crianças. O abraço da mãe, aquele olhar de aprovação, de afirmação do pai. O cuidado de quem está perto. Tudo isso comunica. Tudo isso ensina. Aquela criança sabe, sem você falar, que ela é amada, que ela é protegida, Raul. Os seus meninos sabem, quando você chega e dá o carinho lá para eles, que eles são amados por você. Vocês estão entendendo, gente? Por isso a importância de você fazer. Ah, Lorena, não precisa eu dizer que eu amo meu filho. Claro que você precisa. E muito mais do que você falar, você precisa ter atitudes de amor. Porque as atitudes ensinam por si só. E essa necessidade de amor, Lorena, isso foi só lá atrás. Não, essa necessidade de amor, ela é permanente. Mesmo agora na fase adulta. Ainda buscamos nos relacionamentos que temos esse amor. Que esses relacionamentos nos deem amor. Ou seja, todos nós queremos estar em relacionamento que nos passe a sensação de segurança. Como é bom saber que há alguém nesse mundo que não vai nos abandonar, que não vai nos deixar. Ou seja, isso me dá o quê? Segurança. Aceitação. Como é bom você saber que mesmo com as minhas fragilidades, mesmo com os meus erros, essa pessoa continua me amando. Isso é aceitação. Todos nós precisamos ser aceitos, ser amados. Pertencimento é você exatamente o que? Sentir que faz parte de algo que é maior do que nós mesmos. Então, segurança, aceitação, pertencimento, isso alimenta aquela sua necessidade. Está dando para acompanhar? Porém, quando isso não acontece, quando você faz gestos de abandono, ausência de segurança, ausência ali de... Você não quer mais, você trai, você rejeita. Quando você não supre essas necessidades, quando essas necessidades não é atendida, entra a frustração. E a alma entra em crise. Na infância, um pai ausente, uma mãe distante, palavras duras, muitas vezes, que o próprio pai ou a própria mãe falam para essa criança. Isso corta, isso dá um vazio na alma dessa pessoa. Isso frustra ela. Muito mais do que vocês imaginam, gente. Eu gostaria que vocês um dia tivessem a oportunidade de sentar numa sala de aconselhamento, de cura e restauração da alma. E você ouvir testemunhos de pessoas que falam detalhes do que aconteceu na vida dela há mais de 40, 50 anos atrás, que um pai ou uma mãe falou para ela. E ela está ainda naquela página, paralisada ali. Então nós precisamos ter consciência disso, para que vocês, principalmente pai e mãe, não esteja frustrando os seus filhos por conta das suas próprias demandas. O livro do bispo fala exatamente isso, é a batalha das gerações. Porque você tem as suas demandas, não resolve, aí você vai passar isso para quem? Para os seus filhos. E vai passando de geração em geração. É uma cascata. Na juventude, quantos jovens passam por bullying? Passa por processos de humilhação, de traição, de rejeição. Tudo isso vai frustrando.
E vai gerando marcas, buracos na alma dele. Até a fase adulta. Quando você está dentro de um casamento e do nada você sabe de uma traição. E aí acontece o divórcio. Às vezes uma amizade que você tinha com muito apreço. E essa amizade é quebrada. Tudo isso, gente, são experiências. Experiências, inclusive, negativas, que precisam de cura, em nome de Jesus. Vocês precisam entender que as marcas, as experiências não ficam imunes. Não ficam lá sem fazer zoada na sua alma. Mentira, faz. Você precisa curar tudo isso. Porque senão, gente, a sua alma começa a aprender um monte de mentira. Porque aquilo ali, lembra que eu falei que as experiências ensinam? Então aquilo ali você vai acreditar. Se meu pai fez isso, eu não sou digno de amor. Eu não sou uma criança legal, ouço muito isso. Eu nunca fui uma criança legal, Lorena. Meu pai dizia que eu dava muito trabalho. Isso eu ouço muito. Meu pai sempre dizia que eu não ia dar para nada, porque eu não tinha nota boa na escola. Estou falando de um adulto, 40, 50 anos, falando isso para mim hoje. Você acha que isso ficou lá atrás mesmo? Não. Não ficou. E eles começam a acreditar nessas mentiras. E é daí que nascem os ciclos da desconfiança. E gera um bloqueio, uma capacidade dessa pessoa de amar. E consequentemente também de ser amada. Porque quem não ama, não sabe receber amor. Tem pessoas que têm dificuldade de receber amor, porque ela sempre viveu apanhando. E ela apanha, e ela apanha. No dia que Deus levanta um Jonatas na vida dela, para dar amor, ela estranha. E aí qual é o risco aí desse Jonatas? Esse Jonatas precisa amar muito você. Porque o grande problema é esse, gente. Muitas pessoas que foram feridas ao longo da história, elas ferem e nem sabem que estão ferindo. Elas machucam você e elas nem sabem que são machucadas, que estão machucando. Muitas delas, inclusive, nem acham que têm problemas. E o risco é esse Jonatas também ficar o quê? Ferido. Esses dias na viagem eu falei para a pastora, a gente estava conversando sobre isso. E eu falando para a pastora que é um grande desafio esse ministério. Porque ela disse, Lorena, seu ministério parece aquele ministério, parece aqueles trabalhos de... Sabe aquelas pessoas que ficam coletando? Ela falou, né, de forma, uma analogia. Aqueles cachorrinhos feridos na rua, para poder cuidar. Esse é você. Só que aqueles cachorros, quando você tenta se aproximar, você também é machucado. E muitas vezes eu quero ajudar, levando a cura, e sou machucada. E eu preciso ter muito amor aqui dentro, para poder manter o ministério que Jesus me entregou. E quando eu digo isso, eu digo, Senhor, foi o Senhor que me entregou isso. Não permita que eu me fira. Não me permita que eu seja machucada para ajudar alguém que precisa de cura. E essa é a luta. É eu ter que me manter nesse cenário. E ela disse, Lorena, peça graça a Deus, porque são os ossos do ofício. O seu ofício. Você pode ser machucada com uma mordida de um cachorro que não sabe que está fazendo ali. É dando amor. Está dando para entender, gente? E foi justamente isso que aconteceu com Saul e Davi. Davi entregava fidelidade. Saul entregava rejeição. Davi era muito bom no que fazia. Ele era muito bom no serviço. Saul entregava a ele lança para atingir, para matar. Ele serviu ao rei de forma muito excelente, reconhecido por todos.
Mas para Saul, Davi, a partir daquele dia, ele era uma ameaça. Então nós precisamos entender que amar, gente, amar e ser amado, não é algo que é um luxo. Não é um luxo para alguns, um luxo da alma para alguns. É uma necessidade vital. Do mesmo jeito que eu preciso beber, do mesmo jeito que eu preciso comer, eu preciso amar e ser amada. É uma necessidade. Então, se o ciclo da desconfiança, como eu falei para vocês, nos aprisiona em medo, em isolamento, a história de Davi nos mostra que Deus tem uma saída. Deus nunca vai deixar você sozinho sem saída. Enquanto Saul estava lá todo armado, porque entenda, gente, os ciclos de confiança e de desconfiança, ele precisa ser alimentado. O ciclo de desconfiança é alimentado. De que forma? Quando Saul viu Davi, ele agrediu, ele ameaçou. Ou seja, Saul estava alimentando o ciclo da desconfiança. Só que Jonatas, levantado por Deus, agora decidindo amar, ele constrói com Davi uma amizade baseada na confiança, entregando amor. E isso nos ensina que mesmo quando somos feridos, Deus sempre vai levantar outras pessoas para nos curar. E nós precisamos estar com o coração aberto. Porque como o bispo JB fala, se foi na comunhão que você foi ferido, é na comunhão que você vai ser curado. Deus vai levantar pessoas. Deus pode levantar essa caixa, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele vai levantar, na maioria das vezes, Ele levanta pessoas. E são pessoas que vão ser tocadas por Ele. Porque, gente, não tem sentido. Você está ali ouvindo o tempo todo o problema, querendo resolver, querendo ajudar. Se isso não tiver algo aqui dentro, que nós chamamos de propósito. Então nós precisamos tão somente abrir o coração para os Jonatas que apareceram, que vão estender a mão dele para nos ajudar. E aí nasce a amizade de Davi e Jonatas. A amizade de Davi e Jonatas é um exemplo vivo de como funciona um ciclo saudável de confiança. Primeira coisa que nós precisamos entender: eu tenho necessidade. Amém? Tem gente que se acha autossuficiente. Eu tenho necessidade. Segundo, se eu estou num relacionamento, eu preciso expressar essa necessidade. Não dá para fazer de conta. Não vou falar, não preciso falar, Lorena. Precisa. Você precisa expressar para o seu cônjuge. Você precisa expressar para o seu amigo o que você necessita. Porque o que cada um necessita é diferente. Lembra das linguagens? A linguagem do amor. Então, a partir daí que você expressa, o outro vai responder à sua necessidade. Em nome de Jesus, ele vai responder favoravelmente. E aí sim, a minha necessidade vai ser suprida. Vai vir conforto. Está preenchido. Está dando para entender, gente? Cada vez que esse ciclo é completado, eu tenho uma necessidade, eu expresso minha necessidade, a minha necessidade é suprida. Ou seja, cada vez que esse ciclo é completado, a confiança é fortalecida. A intimidade é fortalecida. E aí você cresce com uma alma curada. Ficou claro, gente? E aí eu coloquei aqui 3 fundamentos vistos em Davi e Jonatas a partir desse ciclo que eu acabei de falar. Primeiro, que foi aquele que estava lá no versículo 4. Jonatas tirou o manto que estava vestindo
e deu a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Então, como eu falei para você, Jonatas entrega a Davi alguns dos utensílios dele, que ele usava. E claro, ele entrega principalmente a aliança, né? O acordo, o pacto com Davi. Então a entrega dessas vestes, a entrega dessas armas, é um gesto inicialmente de honra. Ele estava honrando a Davi. E segundo, ele estava se vulnerabilizando para Davi. Aquela entrega, tirando as armaduras, dizendo, é como se Jonatas estivesse dizendo a Davi: eu confio em você. Eu confio em você muito mais do que as minhas próprias pretensões no poder. Ele deveria ser o rei. Mas Jonatas reconhecia Davi não como uma ameaça, não como um inimigo, não como alguém. Depende de tudo como você vê. Você vê a vida com suas lentes. Davi era o mesmo, mas Jonatas viu Davi de uma forma, Saul viu Davi de outra. E isso fala sobre a alma de cada um deles. Então tem pessoas que vão lhe amar, mas tem pessoas que vão lhe odiar, sem você fazer nada. Isso fala sobre as lentes dele, sobre a alma dele. Eu volto a dizer, se você estudar profundamente a história de Saul, você vai ver como ele tem demandas emocionais. Tudo isso fala sobre o interior dele, sobre as inseguranças dele, sobre o medo dele, sobre a síndrome de inferioridade dele. E aí eu chamo a atenção a questão da vulnerabilidade. Jonatas tirou as vestes. Jonatas tirou as armas. Jonatas abriu mão das defesas. Jonatas abriu mão das máscaras. Porque muitas vezes as pessoas estão usando máscaras para se proteger diante de ataques que muitas vezes só está na cabeça dela. Ataques que elas pensam que o mundo conspira contra elas. E aí ela vai girando, criando muros de proteção. Ela vai criando paredes. Ela vai criando cenários para se proteger. Mas quando ela vê, ela vai estar isolada. Ela nem ama, porque não passa, porque ela está travada. E ela também não consegue ser amada. E esse ciclo é só o quê? Retroalimentado. Está dando para acompanhar, gente? Então Jonatas, ele se vulnerabilizou. É como se ele dissesse: eu hoje posso confiar em você? Quantos de vocês tem pessoas de confiança que você pode dizer: hoje eu não estou bem, preciso de ajuda? Quantos de vocês? Você precisa de relacionamentos como esse. Você precisa de relacionamento de cura, relacionamento de liberdade, onde você vai aprender a expressar as suas necessidades de forma clara, sem medo. Mas Lorena, é arriscado. É arriscado se vulnerabilizar. Sim, claro, você não vai se vulnerabilizar para qualquer um. Mas esse é o único caminho para as relações profundas. Não tem como você ter relações profundas com superficialidade, sem vulnerabilidade. A intimidade só cresce quando você tem vulnerabilidade, quando tem comunicação, uma comunicação honesta, uma comunicação vulnerável. Não dá para eu ter uma conversa com você madura e você deixar um monte. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com a pastora, e ela cheia de arma. Parecia que ela estava com uns 3 escudos. Eu disse: quando você entrar no processo e você baixar as armas,
você vai ver que nós não estamos atacando, nós estamos amando você. Mas a pessoa está tão armada, ela está tão tentando na tentativa ali de se proteger, que ela não está vendo que aquilo ali é amor. Não é ataque. A pastora vai falar sobre isso, isso é muito comum nos órfãos. Os órfãos, eles veem cuidar do amor como ataque, como controle. E nós precisamos, gente, de pessoas que chega aqui, eu preciso de ajuda. Deixa eu falar. Me ajuda, hoje eu não estou bem. Demanda, é dentro. Claro que não é com qualquer um, mas com pessoas que já demonstraram ter pactos com você de confiança. Onde lhe passa proteção, onde lhe passa segurança. Situações onde você já provou, você precisa provar, para que você possa realmente chegar e dizer: eu vou abrir meu coração para você. Eu amo isso, cara. Eu tenho muita facilidade de fazer isso com meus amigos. Muita facilidade, porque isso é libertador. Isso me tira um peso. Isso me ajuda a carregar a minha carga. Mas para isso, você precisa ter humildade e reconhecer as suas necessidades. Se vulnerabilizar diante das suas fragilidades, das suas fraquezas. E ter pessoas que de forma recíproca, você tem um relacionamento de confiança. Segundo, proteção em meio ao perigo. Isso é um outro fundamento que aconteceu entre Davi e Jonatas. Isso está lá em 1 Samuel 19:2. Diz assim. Isso é Jonatas falando para Davi. E Jonatas alertou Davi: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Gente, Jonatas arriscou a vida dele para proteger Davi. Jonatas poderia ter morrido, amando do próprio pai, porque estava protegendo Davi, avisando dos planos de Saul para matá-lo. Gente, quando você tem pessoa do seu lado, que você tem uma confiança nesse nível, nossa, você está no céu, na terra. A confiança de uma pessoa que lhe protege inclusive da morte. Alguém que vai lhe proteger, que não vai lhe vulnerabilizar, mesmo sabendo das suas fraquezas. Essa é a pessoa que cada um de nós precisamos ter do lado. Um amigo que defende você quando os outros te criticam, quando os outros levantam falso testemunho contra você, quando de alguma forma tem um ataque sobre a sua vida. São essas pessoas que você precisa ter do seu lado. E principalmente alguém que intercede por você em oração. Pessoas confiáveis, gente. Ela não expõe você, ela não expõe a sua dor em fofocas. Pessoas confiáveis, ela cobre você com intercessão. Tem poder na intercessão. Lorena, eu estou vendo meu amigo caminhar e ele não me ouve. Ele vai caminhar para um erro, para a morte. Intercede por ele. Tem poder na oração, tem poder na intercessão. Você precisa de amigos que intercedam por você. Você precisa ter amigos que estejam com você nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. E aí entra o último ponto aqui. A fidelidade de Jonatas e Davi. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16, diz assim. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal.
Fidelidade até o fim. Jonatas sabia que Davi seria rei. Mas mesmo assim, ele fez questão de renovar a aliança com ele. Ele dizendo: olha, eu reafirmo a minha aliança com você, mesmo que isso me tire o trono. A confiança verdadeira, gente, não depende de status, não depende de dinheiro, não depende de posição, não depende de onde você está. Quem permanece ao seu lado quando você está sem hoje influência, quando você perdeu influência, quando você perdeu recursos, quando você perdeu visibilidade, é realmente a pessoa digna de confiança. Isso é um ato de confiança. Isso alimenta o ciclo da confiança. Está dando para entender, gente? Fidelidade é cura contra o abandono e prova os relacionamentos de aliança. Os relacionamentos de aliança ficam mais fortes com a fidelidade. Amém, gente? A amizade entre Davi e Jonatas, gente, nos mostra que é possível sim ter relacionamento de confiança. Eu super acredito no poder dos relacionamentos de confiança. Eu sou uma pessoa que ama os relacionamentos de confiança. Porque são pessoas que vão estar com você do seu lado, mesmo diante dos cenários ruins. E são essas pessoas, gente, que nós precisamos pedir a Deus, inclusive, para entrar nas nossas vidas. Mas todo esse cenário aqui, tudo isso aqui é maravilhoso. Mas não basta apenas admirar essa história, achar linda a história de Jonatas, de Davi. Nós também precisamos aprender a viver isso no nosso dia a dia. De nada adianta você conhecer todos esses princípios, saber do ciclo da confiança, de como tem que alimentar, se você não for intencional. Você precisa ser intencional para alimentar ciclos de confiança. E esse é o nosso desafio aqui no Culto Souza. Pedir ao Espírito Santo que cure primeiramente as nossas feridas, cure a nossa alma, restaure as nossas emoções e nos liberte de um monte de mentira que nós aprendemos ao longo da nossa vida, para que aí, a partir de agora, nós possamos construir relacionamentos de confiança. E eu coloquei aqui um passo a passo. Primeira coisa, identifique suas feridas de confiança. Pergunte a si mesmo: quem me feriu? Pergunte a si mesmo, seja sou do seu coração. Quem deveria me proteger, mas me feriu? Aonde a minha confiança ela foi quebrada? Se dentro da minha casa, se no meu trabalho, se no meu relacionamento de amizade, no casamento, na igreja. Primeira coisa, eu preciso reconhecer a ferida. Esse é o primeiro passo para romper com o ciclo da desconfiança. Reconhecer. Quantos filhos que cresceram ouvindo promessas do pai que não foram cumpridas? Cuidado, pai, mãe. Não façam promessas que vocês não vão cumprir. Porque quando você não cumpre, você alimenta o ciclo da desconfiança. É melhor que você não faça. Não fale aquilo que você não vai cumprir. Quantas pessoas em ambiente de trabalho que confiaram nos seus chefes, nos seus líderes e foram descartados. Isso são exemplos cotidianos. Mas primeiramente eu preciso ser honesta e dizer: eu fui ferida nesse cenário. Reconheça a ferida. Segundo, lembra que eu falei para vocês que as experiências são professores, ensinam. Renuncie às mentiras que foram geradas a partir disso. Você precisa declarar. Declare em voz alta: eu rejeito a mentira de que ninguém se importa comigo, porque um dia você foi abandonado.
Eu não concordo com a mentira que não sou digna de amor. Quando alguém um dia disse que você não prestava para nada. Você precisa ir na contramão, no contrafluxo, com as palavras da verdade de Deus. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei. É isso que Deus diz sobre você. Com amor eterno te amei. Salmo 27:10. Ainda que meu pai, ainda que minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Essa é a verdade que você tem que trazer para você. Segundo, faz isso. Primeiro, reconheça a ferida. Segundo, renuncie às mentiras. Terceiro, expresse as suas necessidades. Você precisa expressar as suas necessidades. Você precisa se vulnerabilizar. Use a ferramenta que o Danny Silk fala naquele livro. Mantenha a chama do seu amor, do amor acesa. É a ferramenta do eu. A mensagem do eu. Eu tenho medo quando você fala alto comigo e eu preciso me sentir segura ao seu lado. Você vai falar, eu, diz aquilo negativo que você sente. Me sinto de tal forma quando você faz tal coisa. E eu preciso o oposto, da necessidade a ser suprida. Então seja honesto, eu sinto medo. Eu sinto insegurança. Eu me sinto abandonada. Eu me sinto rejeitada quando você faz esse comportamento. E eu preciso ser aceita, ser amada por você. Você está entendendo, gente? Você precisa praticar porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E isso, gente, é prática. É prática. É dia a dia. Você precisa fazer isso no seu dia a dia. E quarto e último, ore pedindo a Deus por esses tipos de relacionamentos. Ore, seja intencional, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Eu preciso de Jonatas do meu lado. Eu preciso de pessoas. Ninguém consegue nada só, gente. Quando você começa a caminhar com pessoas em relacionamentos de confiança, ninguém lhe segura. A Bíblia lhe mostra as recompensas, o que é ter ao seu lado relacionamentos de confiança. Mas você precisa pedir a Deus, Senhor, coloca na minha vida Jonatas. Jonatas, faz eu enxergar das pessoas ao meu redor, dos meus amigos, dos meus líderes, dos meus irmãos, quem são Jonatas que vai me ajudar na jornada. E agradeça a Deus por cada um deles. Amém? Ministério Louvor. Gente, a vida de Davi mostra que nenhum de nós consegue suportar nada só. As pressões, as perseguições, as feridas. E o ciclo da desconfiança sempre leva a gente para o isolamento, para a solidão. Mas o ciclo da confiança gera vida, gera cura, gera liberdade. E hoje, gente, o Espírito Santo está nos chamando a dar um passo, para que a partir de hoje possamos sair em direção a relacionamentos de ciclos de confiança. Sair dos ciclos de desconfiança e entrar nos ciclos de confiança. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Imagine agora uma cena em que vocês foram feridos, que vocês vivenciaram a quebra do ciclo
da confiança. Peça a Jesus para lhe mostrar onde talvez você foi traído, rejeitado. Agora, uma vez que você lembrou dessa cena, entregue essa cena a Jesus. Entregue essa dor, essa experiência a Jesus. Imagine, visualize Jesus entrando nessa sala, Jesus entrando nesse quarto, Jesus entrando nesse carro, seja lá onde aconteceu isso. Imagine Jesus entrando naquele lugar. E entregue a Ele a sua dor. E agora ouça Ele dizendo: eu estou aqui. Eu nunca vou te abandonar. Essa pessoa pode ter lhe ferido, mas eu jamais vou te ferir e te abandonar. Entregue a Ele todo esse trauma. Ore comigo. Senhor, eu te entrego as dores que me fizeram desconfiar de todos. Restaure em mim a coragem de confiar novamente em Ti e nas pessoas que o Senhor levanta para andar comigo. Liberta-me do isolamento, das mentiras que um dia eu acreditei. E cura, Pai, as minhas feridas, as feridas do meu coração. Leva-me ao ciclo da confiança, que gera vida, gera intimidade, gera liberdade. E hoje eu escolho sair do medo e entrar no amor que tudo restaura. Em nome de Jesus.